Bom dia, pessoal. Sou Bruno, trabalho no POP lá do Rio Grande do Sul e também participo da operação do PTT lá do Rio Grande do Sul. Então, a finalidade dessa apresentação é mostrar uma proposta que a gente está implementando de automatização das operações e rotinas e gerência do ponto de troca de tráfego lá do Rio Grande do Sul e também para estender isso para outros PTTs. Então, só mostrar aí a apresentação do cenário que a gente tem hoje em dia atualmente, no PTT, os problemas que a gente vem enfrentando, as motivações que nos levaram a fazer esse projeto, a nossa proposta, que é a automatização da gerência do PTT e também de toda a parte Layer 2, e os passos ainda a serem seguidos desse projeto. Então, na apresentação, nós somos responsáveis lá pela rede de internet acadêmica, que é a Rede TIE, a rede de Metropoa, que é a rede metropolitana de internet. Também fazemos as operações lá no ponto de troca de tráfego do Rio Grande do Sul e da parte do Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança. Lá a gente conta com seis técnicos trabalhando para manter isso daí, sendo que 2 foram colocados exclusivamente para tratar do PTT. Então, falando do PTT lá do Rio Grande do Sul, a gente tem cerca de 1,5 ticket por dia, sendo que a maioria são criações de VLANs, novas ativações e alterações de MAC. Então, por que isso se tornou um problema para a gente, e mesmo com essa pouca quantidade de tickets por dia, a gente teve que botar 2 operadores para trabalhar exclusivamente em cima do PTT. Como é que faz aqui, mostrando a parte de as rotinas para, por exemplo, uma ativação de um participante. A gente recebe lá, o participante vai no portal, abre um chamado, responde uma série de 30 perguntas lá com as suas informações e vem esse formulário já prontinho para a gente. E, às vezes, a gente faz toda essa verificação desse formulário e, às vezes, normalmente acaba faltando alguma informação. Por exemplo, falta MAC, falta um contato repetido por algum tipo de erro. Posso fazer essa verificação, a gente vai lá em arquivinhos manuais, pega um IP para ele, configura todo o Layer 2, as quarentenas, manda as informações para ele, espera ele configurar, a gente faz os testes, muda, se está tudo ok, muda para a rede de produção e faz a atualização da gerência. Isso ainda não tem uma forma automatizada, mesmo a gente tendo scripts, onde põe todas as informações, nos gera um template já, que é praticamente fazer Ctrl+C, Ctrl+V nos arquivos de configuração, ainda está tudo forma manual. A mesma coisa, uma criação de uma VLAN bilateral, chega o pedido, a gente faz o aceite, checa os MACs, que normalmente o cliente às vezes quer fazer, utilizar a rede do PTT para transportar ele mesmo através de outro participante, fazer uma redundância, então acaba dele querendo configurar o mesmo MAC dele na porta do outro participante, então a gente tem que bloquear isso daí, ele tenta dar, às vezes, um jogo de cintura, mas a gente tem que fazer toda essa checagem. Escolhe um ID de VLAN em arquivinhos também, lá numa wiki, e cria VLAN e documenta. Mesma coisa da parte da criação de MAC, né? Faz toda a verificação, cria. Então, no que isso nos gerou esse problema? A nossa gerência, então, atualmente está bastante desintegrada. Então, a gente tem a nossa gerência, parte POP-RS, RNP, e a parte que a gente tem que também prover os dados para o pessoal do NIC. E isso tem muitos arquivos de configuração para fazer essa documentação. É arquivinho wiki que a gente ainda está usando para botar todas as informações de IP, AS do cliente, onde ele está conectado, qual a porta. Mesma coisa para catalogar todas as VLANs utilizadas. Gráficos de monitoramento de contabilidade, utilizando o Op Manager para gerenciar o cadastro, a conectividade do cliente, mapas de rede. Vários arquivinhos ARD para prover a contabilização de banda para o pessoal do NIC, de latência, scripts próprios que a gente tem lá de controle de prefixos, de anúncios, e a parte da S-Flow para fazer uma maior contabilização do que está passando no PTT, que o pessoal do NIC usa bastante. Então, onde ocorre o erro? Erro humano. Às vezes a gente vai criar uma VLAN, na hora de criar a VLAN, tu vai botar a configuração no switch, já tem lá, essa VLAN já está configurada. O outro operador, na hora de criar, esqueceu por uma desatenção, acordou cedo, estava com sono, foi para a festa na noite anterior, não estava bem a ideia, esqueceu de documentar,
E a mesma coisa uma criação de VLAN, às vezes passa despercebido, também um filtro de MAC, tu acaba configurando, pode gerar algum loop na rede. Então, esses são os problemas que a gente vem enfrentando muito nessa parte toda manual que está sendo feito lá no PTT do Rio Grande do Sul. E também, já aproveitando nessa parte, os famosos erros de camada 2, loop de rede, porque às vezes tem, por exemplo, uma adição de MAC, o cliente não quer fazer alteração no horário comercial, ele quer fazer na madrugada. E como a gente não tem um 24/7, alguém presente lá para fazer essa alteração, a gente tem que adicionar um MAC adicional na VLAN, esperar o cliente fazer a troca na madrugada, torcer para que ele não gere um loop, não comece a jogar lixo na rede do PTT, como ocorre também, porque às vezes eles deixam protocolos habilitados que vêm por padrão, por também de falta de habilidade de alguns participantes, deixa MNDP, CDP, Proxy ARP, tudo habilitado, então a gente não consegue fazer esse controle na hora que ele faz a migração. O famoso controle de broadcast, a gente já está com cerca de 180, quase 200 clientes, já temos que pensar já numa troca de máscara, sair do /24 para uma maior, e quando tu faz isso, tu já sabe o que pode acontecer, como diversas vezes na lista do GTR está aí o pessoal falando do problemas de broadcast storm na rede do ATM. Então, a gente já está preocupado com isso aí também, porque vai ocorrer no PTT do Rio Grande do Sul. E também essa parte da configuração switch a switch. Tu tem que configurar uma VLAN, todos os switches que elas vão passar, tu tem que ir lá manualmente fazer essa configuração. E o que isso gera para nós? Atividades simples, como criação de uma VLAN, uma simples VLAN, uma criação de um MAC, demora cerca de 20 dias para tu fechar esse chamado. Porque não adianta eu só criar VLAN e já fechar o chamado, criei. Não, a gente tem que esperar o cliente testar, ver se funcionou, porque não adianta nada eu criar uma VLAN, fechar o chamado e ele já abriu um outro chamado em seguida dizendo que deu problema na criação da VLAN. E a mesma coisa da parte da troca do MAC. A gente tem que todo dia lá verificar, mesmo que o chamado não esteja dependendo da gente tem que ir lá, dar um ping para o chamado, como é que está a situação dessa VLAN? Chegou a configurar, está tudo ok? E normalmente acaba por ou erro nosso ou erro deles lá, normalmente eles não conseguem algum problema de configuração, que o MAC não chega, ele passa o MAC errado, que acontece muito isso daí, do participante não consegue ver o próprio MAC da pós-interface, então a gente tem que fazer toda essa interação. E a parte de outros chamados também, a gente começa a ficar muito tempo em cima desses chamados simples, em vez de pegar a atenção nesses chamados mais importantes. Então, o que a gente propõe? É fazer toda essa automatização da configuração do Layer 2 para que e a gerência para que o próprio operador tenha o mínimo trabalho possível e ao mínimo chance e minimizar a quantidade de erros por parte dessa configuração. Então, na parte do Layer 2, a gente pretende toda essa criação de VLANs, a configuração do ATM, as bilaterais, as traduções de VLANs, verificações de MAC, criação de filtros, então ser toda de forma automatizada, sem que o operador não precise ficar pensando, fazer toda a verificação de forma manual. Aproveitando também já fazer esse controle desse broadcast e dessas filtragens de protocolo. E na parte da gerência, ter um servidor onde tu vai conseguir pegar todas as informações necessárias a partir deles, através de todo o banco de dados que ele já vai ter e do controle dessa coleta integrada de todas as informações necessárias de banda, regras de banda, comunicação entre quem é que está gerando mais lixo, quem é que está como é que eu posso dizer? Uma maneira integrada mesmo de pegar toda a banda, conectividade e esse controle da gerência. E documentação também de onde cada um participante está ligado. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente quer fazer um sistema onde vai ter todas as informações num banco de dados, de onde o AS está cadastrado, o MAC está cadastrado, o VLAN cadastrado, e esse controlador, a partir dessas informações que pega do sistema de chamados, lá da ativação, ele vai fazer o deploy das configurações de forma automática em todos os switches, né? Justamente criando o fluxo em que o operador tem que botar, esse cara está nessa porta, então vou ter que passar tudo. Não, o controlador já vai saber o que fazer e como criar esse fluxo de dados entre um AS e outro. A mesma coisa na instalação da VLAN, então o controlador vai saber, vai ter a informação dessa VLAN entre esses dois AS, então ele vai conhecer o caminho, ele vai ter a noção de toda a topologia da rede e vai conseguir fazer o deploy e a criação desse fluxo de forma automática apenas nos equipamentos de onde ele passa. Tradução de VLAN também, quando chegar um pacote, ele já vai saber que aquele cara, porque normalmente
participante já usa a rede da ATM na rede dele. Então, tu tem que criar uma outra VLAN, transformar ela para a rede da ATM para poder fazer a conectividade desse cara. E a mesma coisa da parte do SIX. Então, chegando o pacote daquele cara, tu vai saber, vai ter no banco de dados, ó, chegou o participante, por exemplo, com a VLAN 88, com MAC tal, em tal porta, então tu sabe que aquele cara tem que transformar em essa VLAN numa outra VLAN 10. Então, ele fazia diretamente na porta do cliente e sem ter que fazer a tradução no central, ou dependendo de alguma capacidade que o teu equipamento tem. E a mesma coisa com a questão de broadcast, né? Então, todo mundo sabe como é que funciona aquele broadcast, o Storm. Em vez de eu pegar então essas informações quando vem um tráfego broadcast e espalhar para todo mundo, eu simplesmente pego esse tráfego e mando diretamente para o destino que aquele broadcast está, por exemplo, aquele participante que o pacote quer saber de quem é aquele MAC, né? Em vez de mandar, isso reduz bastante a quantidade de tráfego e os problemas, porque tu não pode pegar. Eu sei que essa parte de controle de broadcast seria bom o usuário configurar o tempo de cache da tabela dele, mas eu não posso depender apenas do usuário. Eu tenho que me proteger e proteger os outros participantes. Eu não posso deixar que um problema de um participante afete o outro. Então, por isso que a gente já incluiu nesse projeto esse controle do broadcast Storm. Mesma coisa de filtragem de pacote. A gente tem muito problema de cara com MikroTik, aquele Discovery habilitado, CDP, Proxy ARP, isso daí ainda também é tudo feito de forma manual. De vez em quando a gente vai lá, roda um TCP dump, vê o que está acontecendo, manda as informações para os participantes para eles poderem fazer o controle. E, então, com esse tipo de gerência, tendo esse controlador na rede, fazendo todo o controle do fluxo, eu consigo pegar todas as informações a partir dele, sem ter que entrar com SNMP em cada equipamento, fazer scripts para pegar esse flow e contabilizar, é simples complicado. E como é que a gente vai fazer isso daí? Existem diversas formas de fazer essa automatização. Posso criar um script SSH? Posso. Um script em Bash com a estação de SSH a cada equipamento? Posso. Posso utilizar Ansible? Posso. A nossa proposta prevê a utilização de OpenFlow, justamente para a gente poder utilizar a capacidade de manipulação do pacote do protocolo. Então, quando eu sabendo do OpenFlow, como eu sei quando o pacote chega, eu consigo então criar um fluxo diretamente e ele vai ter toda a informação da rede através do banco de dados. Eu consigo então direcionar todos os pacotes diretamente para o seu destino, sem precisar configuração excessiva em equipamento. Então, essa parte de automatização de PTT já não é nova. Então, utilizando o OpenFlow, vem bastante, desde 2011, já teve o CityLink que falou que foi o primeiro, que ia ser o primeiro PTT a ser totalmente OpenFlow, só que no final nunca mais se ouviu falar. O SDX é um dos papers utilizando o OpenFlow para distribuição dos prefixos BGP. O TOE6, esse daí sim foi o primeiro PTT a utilizar o OpenFlow em toda a sua camada 2. Ele partiu do projeto do Umbrella, que é justamente esse controle de broadcast Storm. O XP Manager, que faz toda essa configuração, essa gerência integrada do PTT. E também o Pix, o PTT do Japão, também foi outro que aplicou o OpenFlow na configuração do Layer 2 para também ter esse controle maior do que está acontecendo, de como os pacotes fluem na rede do PTT. Então, por que a gente ainda não usou uma dessas soluções prontas que já existem? Porque a nossa política, tanto a política do PTT do Rio Grande do Sul quanto do NIC, é diferente desses PTTs fora, que normalmente eles têm questão comercial junto, tu tem que ver se toda a funcionalidade deles vai adequar à nossa, né? Então, tem que fazer toda uma análise mais profunda para saber o que eles estão fazendo e se a gente pode adequar o nosso cenário. Então, o que a gente está fazendo ainda? Avaliação desses projetos, ver se eu consigo implementar essas políticas dentro do IX da forma que a gente quer, fazer a integração com o sistema de chamados para que, por exemplo, uma criação de uma VLAN, eu não preciso da intervenção do operador, baseado nas políticas mesmo que tem de regras que a gente impõe na hora de uma criação, simplesmente o participante vai lá, manda criar, o sistema já cria toda, só notifica a equipe do PTT que teve uma nova VLAN criada, já bota na base de dados, já tem toda essa parte de gerência.
E também uma coisa muito importante de avaliar é como é que eu vou lidar com esses equipamentos que não têm suporte OpenFlow. Porque não adianta que é muito difícil tu fazer uma implementação direto do OpenFlow, tirando toda essa parte de configuração padrão, né? Então, eu quero poder ter a opção de aquele Pix, aquele Pix ainda não tem suporte, aquele equipamento não tem suporte OpenFlow, eu quero que aquele cara continue funcionando junto com a rede, com base nas nossas políticas. Esse é um dos maiores enfrentamentos que a gente tem que lidar como é que vai fazer. Então, o que a gente planeja usar é o OpenFlow, juntamente com o controlador Ryu, que já é um controlador open source, bastante difundido, e bastante ferramentas prontas dele para fazer essa automatização. NetworkX, que é uma framework Python para topologias de grafos, para fazer o cálculo do melhor caminho daquele fluxo, como eu vou ter toda a topologia da rede cadastrada, bem fixa a topologia do PTT, não tem umas mudanças, a não ser quando tem um novo participante, um novo Pix, né? Com essa framework eu consigo criar, ele consegue me calcular o melhor caminho para eu poder criar depois aquele fluxo. A definição web ainda não foi definida, porque isso daí é mais uma parte final do projeto já. E para o setup inicial dos equipamentos, de configuração do IP, usuários, a própria definição do controlador OpenFlow, fazer utilizando o NetMico e o Ansible, que eles são uma das ferramentas bastante robustas para fazer essa configuração. Então, hoje em dia, a gente está com uma topologia em laboratório, uma topologia mínima do PTT, justamente para testar todas essas ferramentas, ver como vai se comportar, testar também as ferramentas externas aí de outros participantes que já terminaram. Outra coisa também que eu esqueci de comentar, que o pessoal da UFMG também já fez um projeto semelhante também de automatização dessa rotina utilizando o OpenFlow. A gente está utilizando um laboratóriozinho de NS3 por enquanto, o PVSwitch, e está mostrando bem promissor, dá para fazer bastante coisa, todas essas políticas. Então, o que a gente espera com isso? Como a gente estava querendo utilizar o OpenFlow, a gente podia fazer tudo com Ansible? Poderia, mas a gente quer o OpenFlow pela interoperabilidade. Eu fico dependendo do fabricante. Se eu fazer, por exemplo, a substituição de um switch, eu não preciso me preocupar com o fabricante. Ele falando o protocolo OpenFlow e tendo a mesma capacidade que aquele outro equipamento, eu simplesmente posso substituir que o próprio controlador vai instalar as regras necessárias nele, juntamente com essa escalabilidade. Então, para, por exemplo, criar um novo Pix, é só botar o equipamento e o próprio controlador já vai saber o que fazer, como instalar as regras de fluxo nele. E o nosso maior foco também é livrar o operador de trabalhos manuais maçantes e que ele não precisaria, em regra, colocar a mão. Então, por exemplo, analisando os nossos chamados, a gente conseguiria reduzir cerca de 40% dos chamados para os operadores. E eles poderiam focar nessas questões mais importantes, de problemas que não teria como autorizar, por exemplo, algum problema de um prefixo de algum participante, algum problema de rota. Então, a parte da diminuição de erros, ele também fica livre para uma parte de inovação, pesquisa, outras formas de usar o PTT para o desenvolvimento do futuro da internet, né? E os planejamentos do futuro, que é pegar um cenário sem as nossas restrições, que a gente está hoje em dia, restrições de VLANs, não tem uma quantidade para o crescimento muito grande de VLANs a ser usado participante. Por incrível que pareça, a 4096 é poucas VLANs entre os participantes, né, que a gente tem uma restrição de apenas 2 VLANs, porque se a gente deixar mais de uma VLAN entre 2 participantes, os caras vão querer criar. Já teve casos nossos, o cara que com AS tinha cerca de quase 10 VLANs e vários outros AS, então a gente teve que reduzir, porque senão não ia escalar. Também um problema importante é o número de requisições ao controlador. Dessa nossa maneira, dessa quantidade de filtros que queremos fazer, você tem que ver quantas regras serão necessárias para cada equipamento. Então, tu vai precisar de um controlador, vai dar conta, tu vai ter que botar um por Pix, como é que tu vai fazer isso? Se crescimento de regras a partir dos participantes vai ser exponencial, vai ser logaritmo, isso é uma coisa que tem que se preocupar bastante também. E, com tudo isso, mantendo a fidelidade do PTT, né, que é para o tráfego local e tentar de forma que tu não impacte muito no serviço que tu está prestando, né? Então, é uma maneira que a gente achou e está implementando esse projeto, que é para nos facilitar a nossa vida também e também impor isso e também prover isso aí para os outros
PTTs, para que eles também consigam ficar melhor, menos sobrecarregados e conseguir focar numa melhor tempo de resposta também para o nosso participante, né? Porque a gente não quer também, por algum chamado muito simples, demorar a ser resolvido por causa de chamados simples como VLAN e uma troca de MAC, né? Então, esse é o nosso principal objetivo, a redução da carga horária do operador e deixar ele focar apenas nas decisões importantes na parte da manipulação de operação do PTT, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida ou tiver uma sugestão de fazer ou alguma coisa, pode entrar em contato com a gente lá, que a gente está à disposição e queremos ouvir também todas as dicas que vocês querem dar para nós. Perguntas, comentários para o Bruno? Oi, Bruno. Oi. Oi. Alô. Oi. Eu que alguém do Nick ia falar. Não, só assim, eu sei que a gente tem algumas diferenças de linguagem. É que você apresentou aí o termo SIX como parte de tradução de VLAN. SIX, para a gente, na nossa linguagem, é a conexão compartilhada, tá? É a conexão em que você transporta mais de um AS, tá? Então, acho que não é bom usar essa linguagem. É só a linguagem, é que a questão de mesmo assim, que a gente pensou do SIX, não seria diferente também muito de uma tradução da VLAN, porque teria vários participantes, mas você teria que traduzir essa VLAN que você está mandando, porque está mandando mais de uma VLAN para aquele mesmo pacote, então teria que transformar todas elas para a mesma rede da ATM, né? Não, o Fred está falando que está com S, mas na apresentação está com C. Está com C. SIX? Então, para não gerar confusão, tá? Não. A gente... eu não sei, hoje acho que vocês não implementam SIX lá, né? Não, ainda não. Entendeu? Eu preciso convencê-los a implementar. Entendeu? Porque o crescimento de São Paulo... É justamente uma das formas que a gente quer fazer do projeto também. O crescimento de São Paulo só aconteceu por conta do SIX. Entendeu? Pela quantidade de AS transportados de maneira compartilhada. Então, é isso. Agora, depois eu acho que é interessante até a gente conversar mais sobre essa questão da escalabilidade, né, e da questão da rede de controle, né, de uma solução SDN. Porque, da mesma forma que você precisa garantir estabilidade, confiabilidade, né, do seu plano de transferência, né, do seu plano de dados, você vai ter que garantir isso também no plano de controle. Né? Não, então, com certeza. O objetivo é exatamente isso, é tu pegar todo o controle que tu já faz hoje em dia e botar para essa ferramenta. Só que em vez do operador fazer isso daí, o próprio controlador já faria isso por ele, né? Mas justamente pegando todas as regras do que a gente já impõe hoje, né? Porque você, na verdade, você passa a ter mais uma rede que você precisa garantir que ela funcione 100%. Sim. Né? Então... Vamos lá, a gente tem tempo para mais 2 perguntas ainda. Vamos. Oi, Antônio Moreiras, lá do NIC-BR, do PTT. Bom, assim, muito legal a apresentação, muito legal a iniciativa de vocês. Eu acho que a gente peca, talvez, por não conversar mais com o pessoal dos POPs, a gente lá no NIC-BR. Então, estou sabendo aqui desse projeto, né? Agora, assim, alguns pontos assim que eu fiquei com o pé um pouquinho atrás, né? Eu acho que tem que separar bem o que é pesquisa do que, vamos dizer assim, ideias para a gente mudar a estrutura do X e mudar o que a gente está fazendo no projeto XBR, do que a gente consegue colocar hoje em operação e utilizar hoje, né? Porque hoje, assim, quando aí é o Júlio que faz, a equipe do Júlio lá de infraestrutura, engenharia que faz o projeto, mas quando eles pensam, por exemplo, em compra de equipamentos, em escolha, eles estão pensando nos 30 internet exchanges que a gente tem hoje espalhados pelo Brasil e mais, eventualmente, em outros aí que o pessoal pede, cria um internet exchange aqui, ali, provedores aqui, acolá, que, olha, essa região tem um monte de provedores, enfim. Tem um monte de gente querendo criar internet exchange. Então, o pessoal toma muito cuidado com custos de equipamentos, né? E nem sempre a gente tem os equipamentos com todas as características técnicas e com toda a padronização que a gente gostaria, né? Eu amaria
ter uma rede, por exemplo, com um vendor só. A maior parte dos internet exchanges lá fora, que a gente vai conversar com os caras têm um vendor só e usam um software de gerência lá que aquele vendor fornece, e as coisas são muito legais, só que o custo é ultra elevado, né? Então tá fora da nossa realidade. A gente tenta fazer um trabalho bem feito dentro de restrições orçamentárias. A gente fala para o Fred registrar mais domínios, o .br ter mais... vai brigar comigo depois, eu vou perder o emprego aqui. Mas o Fred não quer registrar mais domínios .br, não quer... né? Então... Não, gente, a gente tem restrições orçamentárias. Então, o que eu queria dizer é assim, hoje, com a realidade que a gente tem, com os múltiplos vendors que a gente tem e tal, o OpenCDN não é algo aplicável em curto prazo, talvez seja aplicável em médio prazo e longo prazo, né? Então, é só fazer essa separação, porque a gente está fazendo um esforço de desenvolvimento bastante grande de ferramentas de automatização e ferramentas de gerência, para a realidade que a gente tem hoje no PTT, para os equipamentos que a gente tem hoje, tal, né? E é importante a gente conversar mais sobre isso e separar, né, o que é a operação atual do XBR e o que são ideias para o futuro, né? E essa ideia, assim, eu acho que ela está ótima, né? Mas é algo que não dá para aplicar em curto prazo. Não, eu não consigo enxergar, por exemplo, isso, pelo menos isso sendo aplicado a curto prazo. É isso. A curto prazo é bem complicado, sim, mas justamente por isso que a gente quer fazer um trabalho bem direitinho, justamente para a gente poder passar, conversar. E até a gente pensou nessa parte também de cursos, equipamentos, porque é justamente que a gente fazer essa interoperabilidade. A gente quer trabalhar também com equipamentos legados, justamente isso, para a gente poder fazer um crescimento aos poucos. Então, não precisa transformar tudo na hora para OpenFlow, não. Transforma esse Pix quando der, transforma agora esse Pix, muda o central. Por isso que a gente quer fazer um projeto que tu consiga fazer essa rede híbrida entre equipamentos legados e com suporte ao OpenFlow, né? Justamente para fazer um processo gradativo de crescimento e mudança da política, né? Legal. Valeu. Bom dia. Bom dia, sou Ibirissol do Pop Bahia, colega aí também de Pop. Parabéns, Bruno, pela iniciativa de vocês, né? Eu acho interessante, como você falou, é uma realidade em vários pontos de presença, não necessariamente só da RNP, né? Do próprio do NIC, os que a RNP opera, enfim. E no caso do Minas Gerais, que foi uma iniciativa que o pessoal teve lá também bem interessante. Em outras, lá a gente também já pensou em alternativas de automatização, tanto como o Moreiras falou, né, ligado um pouco à academia, no que é discutido hoje em dia, né, e também no que já é implementado em várias infraestruturas internacionais de operação automatizada, né, com protocolos mais flexíveis e tudo mais. Então, você vê isso no PTT brasileiro, é bem interessante. Só que aí cai alguns pontos, né? O Moreiras falou até um pouco disso, mas, por exemplo, para a implantação disso, você teria que ter um apoio tanto da parte de infraestrutura do projeto atual, né, para colocar isso em produção, ou pelo menos iniciar um POC, um teste, validar funcionalidades, porque a gente sabe que o OpenFlow, a depender do vendor, suporta alguns recursos, outros não. Muitos fornecem uma solução que geralmente é atrelada a um serviço extra, né, como é o caso hoje do fornecedor de equipamentos atual do X, que é a solução proprietária deles, é um módulo externo. Então, você teria que agregar isso também no custo do próprio projeto, né? E aí você esbarra nessas dificuldades, né, pequenas, mas que inibem, por exemplo, de você fazer um estudo mais, vamos dizer, detalhado de uma solução mais flexível, tá? Então, aí um lado da minha pergunta, na verdade, é para o NIC-BR mesmo, né? O que é que eles pensam em relação a iniciativas de projetos para ajudar no fomento de coisas inovadoras para dentro do projeto X. Com o OpenFlow, a gente solucionaria muitos problemas que hoje são atuais e ainda proveria serviços para a comunidade. Por exemplo, coisas relacionadas à segurança, por exemplo. Com o OpenFlow, você poderia fazer isso no plano de dados, evitando passar muitas coisas que hoje são feitas a nível de, seja filtro que está sendo trocado por communities, e outros aspectos também de segurança, você poderia fazer serviços no PTT, similar ao OpenCDN, também com uma infraestrutura dessa mais flexível. Então, aí eu queria, tanto para o lado do NIC como para o seu, ver essas possibilidades. O que é que vocês estão vendo para botar esse projeto em prática, né, que você falou de ambientes virtuais, né, com o OpenFlow, que a gente sabe que na realidade vai ser um pouco diferente.
quanto do NIC-BR em relação ao apoio para esse tipo de estudo inicial, né? Como a gente viu, uma iniciativa mais distribuída entre os IX, aí fica no ar aí, quem quiser contribuir com essa pergunta, fica à vontade. É exatamente isso daí, né? Normalmente, como é a nossa realidade, a gente não consegue também fazer os laboratórios tudo com equipamentos reais. Tipo, vai ali num vendor, consegue não digamos patrocínio, mas consegue os equipamentos ou compra alguns equipamentos para fazer. Então, justamente, como a gente falou, fazendo o teste no ambiente virtual e passar para o ambiente real é totalmente diferente. Por isso que a gente quer fazer um projeto bem elaborado para que a gente consiga essa dinamicidade na parte da implementação mesmo. A gente não quer fazer alguma coisa, a gente fez isso daqui, vamos tentar agora fazer. Não. A gente quer uma coisa que, a gente fez isso daqui, validamos, a gente vai conseguir implementar no ambiente real, né? A gente não quer só partir para a parte da teoria e pesquisa, a gente quer partir para a parte da implementação também, né? Então, mas é um problema também de fazer esses dois lados, né? Não, vamos agradecer o Bruno, a gente está bem estourado no horário. Muito obrigado, viu, Bruno? Então...